Sistema Jansen de Comunicação. Ao som deste prefixo musical, esta emissora leva aos seus receptores o programa musical evangélico. Uma ótima recepção e as mais ricas bênçãos de Deus. Somos o Sistema Jansen de Comunicação. Não pregamos placa denominacional. Fazemos parte do projeto de Deus de unir um povo, uma nação em torno de Cristo. E você de qualquer igreja ou credo religioso é a razão do nosso trabalho. E a nossa mensagem é: há uma esperança para a humanidade. E esta esperança é Jesus. Os discípulos pediram unidos: ó Senhor, aumentai nossa fé. E sentiram-se tão despertados para o ministério exercer. Mas o óleo está pronto a ser dado, o depósito cheio está, mas Jesus tem seu tempo marcado para usar-nos e fazer operar. Fé de operar maravilhas, Fé que se veja curar, fé de encher as vasilhas e o azeite não pode faltar. Fé que transpõe horizonte, fé que nos faça vencer. É preciso subirmos ao monte pra voltar cheio do seu poder. Quando o inimigo está revoltado, precisamos em Deus ter mais fé. Aí vem Faraó bem armado, mas Moisés tem a vara e o poder. Vemos o mar vermelho fechando, que a aflição nos parece estar só. De repente estamos do outro lado, assistir perecer Faraó. Musical evangélico está no ar. Que a paz de Deus, esta paz maravilhosa que excede todo o entendimento, guarde teu coração, teu sentimento em Cristo Jesus, o Príncipe da Paz. Estamos começando mais uma edição do programa Musical Evangélico, este programa de todos os dias. Musical Evangélico tornou-se um culto diário em muitos lares, em muitos receptores. Deus abençoe você de perto, você de longe, a você de Curitiba, região metropolitana de Curitiba, todas as cidades que compõem a região metropolitana de Curitiba. A nossa saudação, a nossa gratidão. E a todos vocês do estado do Paraná, outros estados do Brasil, outros países do mundo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos continuar louvando, adorando, celebrando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória ao Deus de toda glória. Que você continue glorificando a Deus, reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Sistema Jansen de Comunicação, Rádio Barumbi, Rádio Novas de Paz e a internet com este programa de todos os dias. Musical evangélico, de norte a sul, de leste a oeste, alcançando o Brasil e o mundo com a palavra de Deus.
Pra cima está livre, o cristão que da terra não é, para que o leão não o prive, ele usa a arma da fé. Fé de operar maravilhas, Fé que se veja curar. Esse programa é uma realização do Sistema Iense de Comunicação. Trabalhos técnicos Flávio Torres, a participação especial de Daniel Iensen. A apresentação de hoje, Vós Conserva em Cristo, evangelista Edson Luiz da Silva, que deseja a todos uma ótima sintonia com as maravilhosas bênçãos de Deus. No fundo musical, você está ouvindo aí o CD 40 anos louvando a Deus com o pastor Mateus Iensen. Hoje eu não sei do regresso do esposo, porém os sinais vêm encher-me de gozo, pois prestes virá este evento faustoso, mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos na glória. Mas o dia eu não sei. Os crentes verão pelas santas escrituras que não tardará nossa eterna aventura. Querido ouvinte, participe aí do nosso programa. Você pode estar aí acompanhando o programa musical evangélico e você pode estar aí também participando do programa. Acesse aí a página da Rádio Barubi no Facebook, na live do Musical Evangélico, e participe da nossa programação, bem como no canal do YouTube, Programa Musical Evangélico. No canal do YouTube, você pode estar aí acompanhando e participando. Você pode acompanhar o programa também pelo site oficial da Rádio Morumbi. Divulgue a programação, divulgue também as mídias do Sistema Iense de Comunicação com seus amigos e com seus familiares. Nós vamos estar ouvindo o hino Santa Bíblia, aí do CD A Oração é a Chave. Musical Evangélico no seu rádio. Deus guarde você e a sua casa. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. és o meu Deus.
A Bíblia Sagrada. Nela está contida a mente de Deus e a condição do homem, o caminho da salvação e a condenação dos pecadores, a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão. Santa Bíblia, é o hino que nós ouvimos aqui no programa musical evangélico. E este hino destaca aí a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, a Bíblia. Lembre-se que a Bíblia não é um livro qualquer, é um livro de Deus, porque ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Já dissemos aqui que a Bíblia não tem escritores, ela não tem autores, ela tem escritores. O autor da Bíblia é um só, Deus. Pelo seu Espírito, Ele inspirou os escritores, assim como Ele inspira os pregadores. Então, a inspiração de Deus é algo muito maravilhoso a pensar sobre isso. A palavra inspiração significa soprar dentro. A palavra divina inspiração significa Deus soprou, distribuindo a sua sabedoria. Então, divina inspiração é quando Deus sopra, quando Deus inspira e Deus fala através das pessoas. Foi o caso dos escritores da palavra de Deus. E nós temos, a Bíblia é um livro poderoso e não há palavras para traduzir e por mais que a gente fale sobre a Bíblia, sobre a inspiração da Bíblia, sobre a veracidade da Bíblia, sobre a eternidade da Bíblia, a palavra de Deus, nós sabemos que ela é a regra da nossa vida cristã. A Bíblia também é o manual do homem. Tudo que você quiser saber sobre o homem, a resposta na Bíblia. Tudo que nós quisermos saber sobre os acontecimentos da história da humanidade, do plano divino, através dos tempos, nós encontramos na palavra de Deus. Então, na Bíblia nós temos respostas para as perguntas que os homens fazem na área física, emocional e espiritual. A Bíblia trata dos acontecimentos finais, da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, e antes que aconteça, a Bíblia já fala. Então veja que muitas coisas que já aconteceram e que estão acontecendo estão escritos na palavra de Deus. Isto prova a veracidade e a fidelidade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É tão importante lembrar que os jornais, que os noticiários de hoje geralmente falam o que aconteceu ontem. A Bíblia é um livro que fala o que vai acontecer no futuro. Então, se você quer respostas sobre Deus, você encontra na Bíblia. Se você quer saber tudo sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, leia a Bíblia. Se você quer
ter uma vida de constantes vitórias, vitórias espirituais, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem chaves. Você sabe que muitas pessoas não sabem, muitas vezes, como entender a palavra de Deus, e nós encontramos muitas vezes um tema dentro da Bíblia. Por exemplo, sobre amor, você encontra ali, e há um texto-chave sobre amor, e você pega as referências, isto é, os textos que falam sobre o amor, para você poder entender o que é o amor, principalmente o amor de Deus, que ganha destaque na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro dos livros. Se quisermos viver bem, temos que viver conforme a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que pratica a palavra de Deus. Agradecemos aqui Evandro Mendes, que ele está participando aqui lá de Trairi, no Ceará. Nós agradecemos a participação de Evandro Mendes, toda a sua família e a todos os queridos ouvintes aí do estado do Ceará. Andrei, lá de Itapeva, ele está aqui confirmando a audiência e pede um hino de louvor a Deus. Evangelista Cezemar, do Rio Grande do Sul, está na escuta aqui do programa. Sandro, também do Rio Grande do Sul, está confirmando a audiência e pedindo um hino de louvor a Deus para a sua edificação espiritual. Tiago Dias Pereira, de Santa Catarina, está aqui pedindo as orações pela bênção da saúde. Nós vamos estar ouvindo agora o pastor Mateus Iense, irmã Mercedes, cantando o hino Não Sei Porquê. Este hino inspirado por Deus, musical evangélico, um culto de louvor a Deus pelo rádio. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. 1 João 4:9. Quando vem Jesus
pegadas na areia. Esta noite eu tive um sonho. Sonhei que caminhava pela praia acompanhado do Senhor, e que na tela da noite estavam sendo retratados os meus dias. Olhei para trás e vi que cada dia que passava no filme da minha vida surgiam pegadas na areia, uma minha e outra do Senhor. Assim continuamos andando, até que todos os meus dias se acabaram. Então parei e olhei para trás. Reparei, em certos lugares havia apenas uma pegada, e esses lugares coincidiam justamente com os dias mais difíceis da minha vida, os dias de maior angústia, de maior medo, de maior dor. Perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que estarias comigo todos os dias da minha vida, e eu aceitei viver contigo, mas por que tu me deixaste nos piores dias de minha vida? E o Senhor respondeu: Meu filho, eu te amo. Disse que estaria contigo por toda a tua caminhada e que não te deixaria um minuto sequer, e não te deixei. Os dias que tu viste apenas uma pegada na areia foram os dias que te carreguei. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo sua colheita. Seja um colaborador da Madrugada com Deus e nos ajude a trazer vidas para Jesus. Contribua através do Pix 41999277730, repetindo 41999277730. Madrugada com Deus, resgatando vidas para Cristo. Madrugada com Deus é a campanha Deus vê a aflição e ouve nosso clamor, por isso descerá. Êxodo 3, 7, 8. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Deus descerá sobre a nossa nação. Deus está descendo sobre o Brasil. Desprezou seu lar para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu para ser Salvador de um qual eu. O fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Programa musical evangélico, programa nosso de cada dia. Nós ouvimos esse hino, não sei porquê. Este hino, o poeta, ele se baseia naquilo que Paulo disse a Timóteo, né? Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. A convicção de nós, de todos nós temos que ter convicção, certeza em quem nós temos crido, em quem nós confiamos, de quem nós dependemos. E veja que
A vida cristã, a vida com Deus é uma vida de afinidade, de comunhão e, na verdade, de intimidade. E Paulo disse com muita convicção: eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, né? Que depósito é esse? Que tesouro é esse? Paulo fala de um tesouro que, lá na Epístola aos Coríntios, ele fala sobre que Deus, Ele guarda o seu tesouro em vasos de barro, comparando conosco, para que a glória seja de Deus e não nossa. Então Deus é poderoso para guardar esse depósito, esse tesouro que temos, que na verdade não é nosso, é de Deus, até aquele dia. E nós temos algo de valor que recebemos de Deus. Por isso, Jesus, quando escreveu a carta à igreja de Filadélfia no Apocalipse, diz: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, isto é, o teu galardão, o teu tesouro. Então, guarde bem. Meus queridos irmãos, você sabe que não há nada mais precioso nesta vida do que a salvação em Cristo. Por isso nós temos que guardar bem. Nós temos que guardar bem o que recebemos de Deus. Lembre-se que você é muito mais do que um religioso, do que um frequentador de templo, do que um membro de uma organização religiosa. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é um filho de Deus. Você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Lembre-se disso. Por isso, guarde bem. Lembro-me de Jó, né, o patriarca Jó, naquele sofrimento, naquela provação toda, ele diz: eu sei, convicção, eu sei que o meu Redentor vive e estou bem certo que é poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Foi o que Jó disse. Aí Paulo, no Novo Testamento, ele diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu estava lembrando agora de um jovem que estava conduzindo a sua mamãe ao hospital e ela estava muito mal, e esse jovem era uma irmã muito fiel do círculo de oração. Ele estava conduzindo ao hospital e ele estava tão aborrecido, ele estava assim, por fraqueza, né? Ele disse assim, quando ele estava entrando, eles estavam entrando com a maca no hospital, e ele estava tão desesperado, aquele jovem, e ele disse para sua mãe que estava na maca: mãe, eu vou dizer como Jó hoje, maldito esse dia. E ela virou-se para ele e disse: meu filho, também vou dizer como Jó, eu sei em quem tenho crido. E veja que diferença. E Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Deus abençoe grandemente aqui os nossos queridos ouvintes. A Manuel Marim, toda a família Marim está pedindo as orações aqui pela vida, a vida deles, a vida geral, a vida financeira. Também Marli Alfredo, que está na escuta do programa, Deus abençoe. Patrícia Carolina, oração pela família. Benivaldo Carvalho, do estado de São Paulo, oração aqui pela esposa Lenice, que vai passar por uma cirurgia aí do quadril, e pede as orações. Nadir Maria, de Três Pontes, Paciência, deve ser aqui Rio de Janeiro, né? Deus abençoe pela participação aqui no programa musical evangélico. Nós queremos agradecer de coração a participação também do pastor Arlindo Santana. O pastor Arlindo Santana é o dirigente da congregação da Assembleia de Deus aqui do Fernando de Noronha.
Lembrando que nesta quarta-feira agora, 9 de julho, 19h45, congregação do Fernando de Noronha da Assembleia de Deus, aqui em Curitiba, na rua Fernando de Noronha 772. Você é convidado aí para o grande culto de ensino no tema: e estes sinais seguirão os que crerem. Marcos 16, versículo 17, pastor Arlindo Santana ministrando o ensino da palavra de Deus, e você é convidado. Você que mora aqui, Fernando de Noronha, Boa Vista, nessa região aqui do Bacaxiri, nessa região norte, você pode estar ali recebendo a palavra de Deus, e Deus tem abençoado poderosamente. Congregação ali do Fernando de Noronha. E também na quinta-feira acontece aí o culto do Círculo de Oração das Irmãs. Nesta quinta-feira, às 14 horas, preletora Irmã Maria Helena. Irmã Maria Helena, do Templo Central, estará ministrando a palavra de Deus no Círculo de Oração, ali às 14 horas. E essa irmã tem sido uma bênção usada nas mãos de Deus para ministrar a palavra de Deus. Não perca também aí o Círculo de Oração das Irmãs, às 14 horas, nesta quinta-feira, congregação do Fernando de Noronha, rua Fernando de Noronha 772. Deus abençoe. A nossa saudação, pastor Arlindo, irmã Sueli, e também todos os queridos irmãos da congregação da Assembleia de Deus do Fernando de Noronha. Nós vamos estar ouvindo agora o hino Cuidado, Muito Cuidado, aí com Curió e Canarinho, musical evangélico, despertando você para as realidades da vida cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4,15. Obreiros, dirigentes do trabalho do Senhor, cuidado, muito cuidado, cuidado com o terrível tentador. Pastores, obreiros, dirigentes do trabalho do Senhor, cuidado, muito cuidado, cuidado com o terrível tentador. Buscai primeiro a sabedoria, buscai força pra testemunhar. Seja uma habitação de Deus, fazei somente o que Cristo mandar. Buscai discernimento no Senhor, buscai primeiro o Consolador, buscai poder de Deus para pregar o Evangelho e dirigir o rebanho do Senhor. Primeiro a sabedoria, buscai força pra testemunhar. Seja uma habitação de Deus, fazei somente o que Cristo mandar. Buscai discernimento no Senhor, buscai primeiro o Consolador, buscai poder de Deus para pregar o Evangelho e dirigir o rebanho do Senhor.
momento de meditação. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava aos apóstolos o poder de fazer milagres e maravilhas. Atos 14:3. O que diferencia o verdadeiro evangelho de Jesus de tantas outras opções religiosas? Feita esta pergunta num grupo de estudo bíblico, alguém disse: sinto que as pessoas estão atrás de ideias e filosofias que dizem o que elas querem ouvir. Ouvir o que eu gosto é ótimo. Confirma os meus valores, a minha ambição, meus ideais individuais ou individualistas. Mas o verdadeiro evangelho se diferencia pela prática, pelas atitudes. As ofertas religiosas estão tornando as pessoas cada vez mais egoístas. Trazem deuses individuais que preenchem a solidão que o mundo consumista e competitivo cria nas pessoas. Só o evangelho é capaz de mudar a vida e as atitudes de um povo. Conta a Bíblia, a palavra de Deus, que os apóstolos puderam experimentar a graça de Deus não só pregando, como também vendo o poder de Deus agir concretamente na saúde, na partilha, na melhoria das condições de vida do povo. E isso aconteceu com conflitos, pois alguns se sentiram ameaçados em seu poder e privilégios. Aqueles que creem em si mesmos e constroem seus deuses se decepcionam. Porém, os que confiam em Deus, que se revelou em Jesus, não se decepcionam jamais. Nas situações mais difíceis, grupos e pessoas se erguem, porque creem num Deus que quer vida para o seu povo. O verdadeiro evangelho gera vida, pois ali Deus mesmo vai agir. Os discípulos pediram unidos: ó Senhor, aumentai nossa fé. E sentiram-se tão despertados para o ministério exercer. Mas o óleo está pronto a ser dado, o depósito cheio está, mas Jesus tem seu tempo marcado para usar-nos e fazer operar. Fé de operar maravilhas, Fé que se veja curar, fé de encher as vasilhas e o azeite não pode faltar. Fé. Estamos apresentando o programa musical evangélico aqui pelo Sistema de Comunicação. Este programa de todos os dias, programa tradicional evangelístico de louvor a Deus e de proclamação do santo e poderoso Evangelho de Jesus Cristo há mais de 61 anos no ar. Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes que estão conosco, a irmã Nadir Maria. Deus abençoe a participação de todos os nossos queridos ouvintes que estão conosco de diversos lugares do Brasil e também do mundo através da internet. Nossa saudação a todos que estão em outros países do mundo, lá do outro lado da terra. Nossa saudação ao nosso querido irmão Moisés, lá no Japão. Ele é um caminhoneiro no Japão e roda as estradas do Japão e sempre está conectado conosco. Ele tem internet no seu caminhão. Deus abençoe a todos que estão aí no Japão e conectados conosco. Deus abençoe a você que está ao redor da terra, nos Estados Unidos, na Inglaterra, você que está conosco também aqui na América do Sul, nos países da América do Sul, na América do Norte, na América Central, aí no continente asiático, continente africano, nossa saudação no continente europeu. Deus abençoe a todos vocês que ao redor da terra nós temos aí muitas pessoas de língua portuguesa, muitos brasileiros também que estão
conectados aqui com o Sistema Iense de Comunicação, e nós queremos agradecer de coração. Nós ouvimos este hino aí, cuidado, muito cuidado, e este hino, você percebeu que a mensagem, ela é específica para nós obreiros, para os obreiros. O cuidado que nós temos que ter em todos os aspectos. Cuidado, muito cuidado. Então veja que nós estamos vivendo uma época muito difícil hoje, muito difícil. E às vezes nos comentários, nas trocas de ideias que temos entre pastores hoje, e eu tenho dito inclusive que nós estamos vivendo uma crise de vocação ministerial. Nós estamos vivendo um tempo difícil de pessoas que exercem a obra de Deus sem ter chamada por Deus, sem ser credenciado por Deus. Porque é algo muito pessoal e é a chamada divina, é a chamada de Deus. Porque quando Deus chama alguém, Ele confirma. Quando Deus chama, a igreja reconhece e também confirma. Que todos que Deus levanta, Deus Ele cuida. Todos que Deus levanta, Ele credencia. E lembrando que a chamada divina, a chamada de um obreiro, a chamada de um pastor, o ministério de um pastor, não é dele, é de Deus. Veja que na simbologia do pastor que cuida de ovelhas, veja que o cajado, pastor tem o cajado e a vara. E o cajado é aquele instrumento que o pastor usa sobre as ovelhas, porém, se você colocar um cajado do lado do pastor, em pé, você vai perceber que o cajado é maior do que o pastor, porque ele é um tanto assim longo. Isto nos ensina, nos dá uma lição espiritual, que o ministério que está sobre nós é maior do que nós. Por quê? Porque não é nosso, porque é de Deus. O cajado não é nosso, é do Senhor. O que simboliza o cajado? Simboliza a chamada, simboliza o dom ministerial que Deus dá a cada obreiro. Nós estamos vivendo um tempo difícil, e um tempo muito difícil hoje, e nós precisamos orar a Deus para que Deus levante ceifeiros para a sua seara, trabalhadores para a sua vinha, e que Deus também levante pastores. Jeremias 3:15 diz lá: eu vos darei pastores segundo o meu coração, para que vos apacente com ciência e inteligência. Então, meu querido obreiro, meu querido pastor, faça a obra de Deus com amor, com carinho, não esperando nada em troca. Você é um mordomo de Deus, você é um instrumento de Deus na terra. Faça a obra de Deus para Deus, não esperando reconhecimento aqui, porque o galardão vai ser entregue no tribunal de Cristo. Galardão você vai receber naquele dia. Portanto, faça a obra de Deus. Não faça a obra de Deus no sentido de competir, não. Cada um é cada um tem uma chamada. Não tem dois pastores iguais, não tem dois obreiros iguais. Deus não dá sua revelação a uma pessoa só. Ele reparte a cada um. Por isso que às vezes nós temos que sentar para ouvir o companheiro, porque o que Deus deu para ele não deu para nós. Então por isso que é importante você considerar, meu querido obreiro, o seu companheiro superior a você. Por quê? Porque Jesus ensina assim, e é importante sermos assim. Que Deus nos ajude cada dia a entender isso.
porque nós estamos vivendo hoje numa competição muito grande. Infelizmente, ciúme, o ciúme do outro. Porque aquele pregou melhor, porque aquele ensinou melhor. Não existe isso de pregar melhor, ensinar melhor. O importante é que Deus fale. Deus fale. E outra coisa que Pedro ensinou também, que nós não devemos fazer a obra de Deus com torpe ganância. Às vezes a pessoa não é chamada, mas tem uma ganância para fazer determinada coisa que Deus não chamou para fazer. E é perigoso você querer fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. O exemplo aí está lá no filho de Abinadab, no Uzá, que foi tocar, se querer segurar a arca do Senhor e morreu ali mesmo, porque não era da competência dele fazer aquilo. Então veja que muitas pessoas estão às vezes exercendo uma função que não foi chamado. Então sai daí, não deixa Deus vir te punir. Então deixa o Senhor fazer as coisas segundo a sua vontade. E é importante, queridos, que nós possamos ser espirituais, que todos os obreiros recebam visão de Deus, visão espiritual, para que a gente entenda. E outra coisa, todos nós somos sujeitos a errar, a fraquezas. Por isso que Deus deixou na Bíblia tudo que Davi fez de bom, mas tudo aquilo que Davi fez, que Davi pecou, está lá. Abraão errou, desceu para o Egito, e você sabe o que aconteceu lá com Abraão, Moisés e outros, Paulo, Saulo, que se tornou Paulo depois. Então Deus, Ele é maravilhoso. A obra de Deus tem que ser feita por homens chamados, por homens preparados, por homens confirmados por Deus. E é importante que nós possamos entender também que nós, como Igreja de Deus, temos que respeitar os homens de Deus, não importa quem eles sejam. Você pode até não simpatizar com o líder, não simpatizar com o pastor, mas tem que respeitar. Aprenda isso com Davi. Saul perseguiu a Davi para matar Davi, e mesmo assim Davi nunca desrespeitou Saul. Davi, ele não tocou no ungido do Senhor, mesmo depois de rejeitado, porque Davi sabia que não era da competência dele, era da competência de Deus. Então é importante o princípio de autoridade. Deus abençoe os nossos queridos ouvintes. Nós agradecemos de coração a todos que estão conosco aqui em Curitiba, nos bairros e vilas da cidade de Curitiba. Deus abençoe todos vocês que estão conosco também na região metropolitana, também no estado do Paraná, vocês que estão aqui acompanhando o programa musical evangélico na página da Rádio Marumbi, aqui no Facebook. Nós queremos agradecer todos vocês que estão conosco, o irmão Jefferson, a irmã Gisele, que estão conosco pedindo as orações. Aqui a irmã Gisele, a oração em seu favor, em favor do esposo, que estão com dificuldades financeiras, e pede as orações. Irmã Sirlene de Oliveira Santos, de Jandaia do Sul. Deus abençoe a participação aqui no programa musical evangélico. Nós queremos agradecer irmão Antônio Sampaio, pastor Antônio Sampaio. Deus abençoe, querido pastor. Estamos ouvindo este que é um verdadeiro culto e adoração nos lares. Grande abraço. Deus abençoe. Também irmã Reunita Menger, irmã Suzana Lopes, de Telêmaco Borba. Deus abençoe a todos os nossos queridos ouvintes aqui do programa musical evangélico. Pelo sangue da cruz é o hino que estaremos ouvindo aí com as irmãs Salavinha. Logo em seguida estaremos orando ao Senhor. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua alma agora. E você que está afastado, reconcilie. Você que está enfermo, creia no poder da cura. Você que tem uma causa especial, coloque diante de Deus em oração. Apresente a sua família em oração, a sua vida diante de Deus agora. Musical evangélico, prepare o seu coração para o momento da oração.
Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. A natureza humana decaída inclina-se para muitas coisas, menos para a oração. Ore e você descobrirá que a oração é a força poderosa que move não somente a mão de Deus, mas do homem. Nosso Deus eterno, Pai, nós te damos graças por este programa, pela vida de cada ouvinte do Musical Evangélico. Nós te damos graças, meu Deus, pelas bênçãos, pelas vitórias, pela proteção e pela provisão, pelos cuidados. Nós te damos graças, meu Deus, por esta tão maravilhosa salvação, pela graça, pelas misericórdias, pelo grande amor de Deus. Nós te damos graças pela obra expiatória da cruz, pelo sacrifício de Jesus. Recebe aqueles que estão aceitando e confessando Jesus Cristo agora como Salvador da sua alma. Salva, liberta, transforma. Registra os nomes do livro da vida. Meu Senhor, que a partir de hoje esta pessoa seja uma nova criatura. Recebe aqueles que estão reconciliando contigo. A bênção do perdão, da restauração. A bênção do renovo espiritual. Traz de volta aqueles que estão ainda longe, indiferentes. Fala poderosamente, ministra a bênção da cura divina, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Abra as portas de solução nas causas dos problemas, estende as tuas mãos, consola aqueles que estão tristes, angustiados, aflitos, enlutados. Também aqueles que precisam de libertação da opressão, libertação dos vícios. Meu Deus, desce nesta família com vitória. Desce sobre a nossa nação brasileira, movendo as tuas santas mãos, mandando um grande avivamento na igreja do Brasil. Meu Senhor, os pedidos de oração, nós colocamos diante de Ti, de cada pessoa, de cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós voltaremos